Bom dia a todos. Com prazer que estamos aqui. Fico feliz de estar aqui com vocês. Hoje é a nossa 6ª palestra do ciclo de capacitação complementar que o NUPEMEC tem realizado ao longo deste ano. Hoje o tema é empoderamento do cidadão frente à resolução de conflitos, né? Esse tema é bem apropriado, né, para o momento, considerando que os métodos consensuais, ele dá a cada um de nós uma apropriação, uma autonomia para resolver nossos conflitos, né, que surgem a cada dia. Nosso distinto palestrante é o Dênio Décio dos Santos. Ele é servidor do Tribunal de Justiça, técnico judiciário, mediador, conciliador, lotado no Sejusc de Camusim, graduado em Direito e Contabilidade pela Universidade Estadual do Vale do Acaraú. Tem pós-graduação em Contabilidade Gerencial Pública e Privada pela Universidade Estadual Vale do Acaraú. Tem pós-graduação em Conciliação e Mediação de Conflitos pelo Centro de Mediadores de Brasília. Estamos agora com o nosso palestrante. Bem, obrigado pela apresentação, Andréia. Eu sou servidor no Tribunal de Justiça há alguns anos. Trabalhei também já em Fortaleza durante algum tempo. Fui supervisor, diretor de secretaria à época, na 7ª Vara Cível. Mas eu saí do interior, mas o interior não saiu de mim. Então eu resolvi voltar para Camusim, tá certo? E hoje estou no Sejusc. Não tem como deixar de ser clichê e não dizer da satisfação em participar desse aprimoramento como pessoa e como centro judiciário de solução de conflitos do interior. Pela representatividade e pelo reconhecimento do Sejusc, que hoje eu estou atuando. Em uma cidade que dista quase 400 quilômetros de Fortaleza. Camusim hoje está com 65 mil, aproximadamente 65 mil habitantes. E estar aqui neste momento, para mim, é uma grande honra, tá bom? Estar com vocês. E espero contribuir de alguma forma, positivamente, do pouco que sei, ok? Quero agradecer aqui a presença de todos, tá bom? Quero agradecer aqui os colegas, servidores, os operadores de direitos, os acadêmicos, enfim, aqueles que de uma forma ou outra têm interesse na mediação e na conciliação e estão participando neste momento, deixando com certeza algum de suas tarefas, de seus afazeres, para prestigiar esse momento nosso do Centro Judiciário, ok? Falar sobre o empoderamento da solução de conflitos, esse tema que está tão atual, que é a resolução de conflitos, nos Sejuscs das comarcas onde existem, é trazer para o cidadão, o jurisdicionado, a oportunidade de resolver suas próprias pendências. É trazer o jurisdicionado para dentro do judiciário de uma forma que ele venha a ter oportunidade de resolver, não pelo heterocompositor, que é o magistrado, mas por ele mesmo
através de técnicas utilizadas pelos nobres conciliadores, pelos nobres mediadores e servidores que atuam. Mas como isso ocorre? Por que isso ocorre e para que isso ocorre? Bem, os mediadores e conciliadores são pessoas competentes, técnicos, capazes de atribuir essa condição de eu posso, eu devo e eu vou resolver meu conflito. Essa competência é transmitida para os mediadores e conciliadores através de aprimoramentos, através de cursos. Existem ferramentas que dão às partes esse poder, né? Que é justamente a parte dos princípios, onde esse empoderamento não é simplesmente tirado da minha cabeça. Esse empoderamento ele vem de princípios da mediação e da conciliação lá na resolução do CNJ. É um dos princípios, empoderamento. E quando diz empoderar-se, não é empoderar como mediador, não é empoderar como conciliador, é empoderar o cidadão através das técnicas utilizadas pelo mediador, pelo conciliador. E onde que esse mediador e esse conciliador atua? Atua nos sejusques. Estou falando de conciliação e mediação judicial. Eu sei que não é fácil, porque nós dependemos de uma estrutura, né? Nós que trabalhamos em sejusques, nós que trabalhamos com mediação e conciliação, sabemos que existe uma precariedade, né, ainda. Eu não sei como é que funcionam os sejusques maiores da capital, Sobral, Crajubá, eu acredito que tem uma estrutura maior. Mas eu sei da precariedade, tanto pessoal como física, mas também sei e tenho certeza da competência de quem está à frente deste trabalho. Quem está à frente dos trabalhos dos sejusques, como servidor, como mediador, como conciliador, está lá porque é capaz. E se você é capaz, se você realmente usa as técnicas necessárias e as técnicas que você tem como mediador e conciliador, porque você que está exercendo essa função no momento, em um momento de uma sessão, em um momento de uma conciliação, em um momento de uma mediação, tem suas técnicas pessoais e faz com que ocorra não acordo, porque mediação e conciliação não é acordo, vamos esquecer essa palavra de acordo. É comunicação, é pacificação. Acordo é uma consequência dentro de um processo, ok? Mas para nós termos esse empoderamento da parte, nós temos que ter um sejusque. Por quê? Porque nós trabalhamos no judiciário. Eu estou voltando para dentro do judiciário. Nós não temos como colocar isso para o cidadão, trazer o cidadão para dentro do sejusque, para trabalharmos as técnicas, se o sejusque não existir. Por isso, nós vamos trabalhar um pouco, fazendo assim um nexo, um contexto do empoderamento e passando pelo sejusque para nós entendermos o panorama histórico desse empoderamento. Fica mais ou menos a ideia de que o empoderamento é feito pelo centro judiciário, mas nós temos que saber o que é esse centro judiciário para entendermos, então, as resoluções, a mediação que veio através de uma lei, tá bom? Eu vou aqui compartilhar os slides, tá ok? Se tiver tudo ok, nós vamos conversando, vamos
vamos observando aqui, e vocês podem falar se tiver bom, se tiver ruim, tá bom? Tá tudo ok aí? Tá compartilhando? Tá sim. Ok. Bem, nós tivemos o empoderamento do cidadão frente aos métodos autocompositivos. Esse é o foco, ok? Por que do encontro? Por que desse princípio tão importante? Não que os outros não sejam. Todos os princípios são importantes. Mas esse traz a capacidade da parte resolver. Esse é o intuito da mediação e conciliação, certo? A liberdade de escolher e decidir seu próprio conflito. Para isso, nós temos que passar pelo centro judiciário. O centro judiciário, quando eu vim aqui para o Sejusc, eu estava em uma unidade e trabalhava com processos há algum tempo, né? E eu tinha ideia, eu já tinha feito esse curso pelo CNJ, mas a ideia era de que eu ia fazer acordo, né? Essa era a ideia de que ia fazer acordo. E quando nós nos deparamos realmente no centro, que quem tem esse sentimento de conciliação, de mediação, que está realmente querendo fazer acontecer, quando vai para o centro, vê que é muito mais complexa a coisa, não é? Não é simples, não é simplesmente vai ter ou não vai ter acordo. E eu conversando com colegas, eu conversando com os operadores de direito, conversando com um advogado, uma vez, ele me informou que eu estava trabalhando no Sejusc e conversando sobre mediação e conciliação, ele disse, não, mas ocorre e tal, mas não tem credibilidade. Aí eu já fiquei de antena ligada. Conversando com o defensor, que nós temos os colegas, né, da área, e conversando com o defensor, ele disse, é para resolver as conciliações do juizado. Opa, tem alguma coisa errada com o pensamento sobre o que é Sejusc, sobre o papel do Sejusc. E eu conversando com um colega magistrado, ele me disse, e funciona isso? Aí eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Ou eu estou no lugar errado, ou grande parte da sociedade não está alinhado, vamos dizer assim, com o trabalho do centro, que é a mediação e a conciliação, que tem os princípios que fundamentam. Então, eu resolvi me aprimorar, eu resolvi estudar mais a fundo. Eu estou há pouco tempo no Sejusc, sei que tem pessoas aqui que estão há vários anos e têm bem mais expertise do que eu, tanto na prática como na teoria, mas eu não poderia deixar passar isso em branco, porque eu faço parte de um centro judiciário que faz mediação e conciliação, e a sociedade estava um pouco alheia do que é mediação e conciliação. Fiz uma palestra em Camusim, convidei a classe de advogado, convidei quem tinha interesse, convidei os entes, os órgãos, e graças a Deus deu tudo certo. A classe de advogados e os órgãos e entidades compareceram em um percentual bom, não conheciam realmente o que era o Sejusc, confusão grande em juizado especial, processo da justiça comum com processo que vem para o Sejusc, quem faz o quê. Havia realmente um grande conflito
uma grande confusão nisso. Interesse enorme em ser mediador, em ser conciliador, os advogados, porque advogado também pode mediar, também pode conciliar, né? E ficaram ainda mais eufóricos, quem não conhecia, quando eu informei que o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará efetua pagamentos, remunerações para os conciliadores e mediadores externos. Ou seja, o problema que eu identifiquei é que nós, enquanto servidores dos Sejuscs, enquanto mediadores, conciliadores, apesar de toda a dificuldade que eu sei que existe, eu sei dos problemas estruturais, eu sei dos problemas pessoais, eu sei dos pagamentos, porque eu participo dos grupos, né? Nós temos um grupo, então isso facilita. As pessoas são muito prestativas, os conciliadores, mediadores, servidores, o pessoal do NUPEMEC dá uma força grande. A Andréia, a Mariana, Ave Maria, se não fosse, nós não saíamos do lugar. Graças a Deus que nós temos esse apoio. Então, foi necessário nós fazermos isso para divulgar o centro judiciário e chegarmos aonde nós queremos, que é no empoderamento da parte para ocorrer a desjudicialização, e se não a desjudicialização, o pré-processo, né? A conciliação e a mediação pré-processual. Vamos voltar aqui para o nosso slide. Centro Judiciário de Solução de Conflitos. Estou botando aqui porque os colegas da minha unidade, ao lado da primeira vara e da segunda vara, isso eu posso dizer sem nenhum problema. Quando eu perguntei o que ia ser justo, não sabiam sequer o que era isso. Faz acordo. Aí eu disse, não pode. Vamos clarear, porque o NUPEMEC está fazendo muita assim, aprimoramentos, muitos cursos, e eu entendo que os Sejuscs também podem fazer, sem nenhum problema, com a autorização do seu juiz coordenador, com a autorização do NUPEMEC. Vamos divulgar, vamos crescer juntos. Unidade do Poder Judiciário, Sejuscs, né? Trabalha com mediação, trabalha com conciliação, tanto processual quanto pré-processual, e trabalha com cidadania, certo? A exemplo do que nós estamos fazendo hoje, nós estamos fazendo agora. Super importante essa parte de cidadania. Estamos vinculados ao NUPEMEC, que é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflito. É isso que é o Sejusc. É isso que os mediadores e conciliadores aplicam quando estão fazendo a conciliação e a mediação através das técnicas e empoderam a sociedade. E essas técnicas são importantíssimas que os mediadores e conciliadores usam. Os alunos que estão aqui, né, que estão fazendo o curso de conciliação, de mediação, com certeza irão passar pelo parafraseamento, né, que é a recontextualização, a escutativa, o silêncio, que é uma ferramenta super importante, dentre várias que utilizamos, e não só essas que são colocadas para os mediadores e conciliadores, mas nosso próprio entendimento, a técnica pessoal do mediador. Deixa eu contar aqui só uma história para vocês rápida, tá ok? Eu estava fazendo uma mediação e, na realidade, era uma conciliação. E todos nós temos história para contar, né? Quem faz audiência. E estava numa audiência que realmente, você sabe quando a parte olha para um lado e a outra olha para o outro, e eu já tinha, sei lá, feito o possível, pelo menos dentro das minhas possibilidades, com as técnicas utilizadas. E quando ela estava falando, uma das partes, ela disse uma frase que me fez mudar
toda a audiência. A audiência foi totalmente, digamos, para frente. Começamos a resolver realmente o problema. Quando ela disse que morava, olha aí a frase, quando ela disse que morava no Rio de Janeiro, veio embora e ia voltar porque aqui ganhava pouco. Quando ela disse isso, eu guardei. Guardei aquilo ali. Foi, a audiência foi. E ela olhando para o outro lado e não, estava realmente ruim, a audiência estava complicadíssima. Mas, como mediador e conciliador, nós temos que ouvir as duas partes. E, enfim, quando eu tive a oportunidade de falar, eu disse, a senhora é o mesmo caso de uma tia minha. Eu tenho uma tia que mora no Rio de Janeiro, que veio embora, o dinheiro não deu certo, ela voltou, ela trabalha em tal canto. Quando eu disse que, mais ou menos, a história dela, ela se identificou com a história. Começou o diálogo a funcionar. A comunicação foi saudável, era pré-processo, tá bom? Não era processual. A outra parte já se identificou também, quer dizer, fluiu a coisa. E a partir dessa comunicação, a partir dessa interferência, sem imposição, conciliador e mediador nunca impõe. Quem impõe, quem determina é magistrado. Tá bom? Nós apenas facilitamos a comunicação, fluiu, e graças a Deus, depois da mediação, obtivemos uma ata consensual e fiz logo a minuta da homologação e passei para o juiz coordenador do Sejus, que já sentenciar e resolver o problema. Às vezes, você pega algo que aquela parte se empodera, se acha capaz de resolver aquilo, e nós conseguimos chegar a uma mediação, a uma conciliação com êxito. Tá bom? Era só para dar essa experiência minha aqui. Vou voltar aqui para o compartilhamento, onde nós estávamos. Temos que passar pelo Sejusc, tá ok? Não poderia deixar também de fazer um fluxograma para entendermos como funciona, porque tem pessoas aqui que já sabem de cor, mas eu acredito que tenha pessoas que também têm interesse em saber como funciona, onde é que esse Sejusc está, né? Nós temos, a nível de Tribunal de Justiça, um desembargador, supervisor, no NUPEMEC, temos um juiz, coordenador ou juíza, e aqui nós temos os servidores do NUPEMEC, a Andréia, a Mariana e os demais servidores que trabalham no auxílio, na assistência do NUPEMEC. Nós temos um juiz regional, se não me falha a memória, nós temos 6 regiões, eu acho que são 6, se eu estiver errado, as minhas do NUPEMEC aí podem corrigir, tá bom? Nós temos 6 regiões, eu sei que Camusim está na 6ª região, certo? É um juiz regional. Esse juiz regional, ele faz tipo uma coordenação, né? Ele pega não vou dizer problemas, mas vou dizer os aprimoramentos, o que está precisando, com os juízes coordenadores. Esse juiz coordenador é o juiz da sua comarca, onde está instalada o Sejusc. Exemplo prático, Sejusc de Camusim. Eu sou mediador, conciliador e servidor do Sejusc. Pretendo e vou trabalhar com conciliadores e mediadores externos. Eu só estava querendo me inteirar de como funcionava para poder dar um apoio melhor até aos mediadores e conciliadores externos, que são peça fundamental para o funcionamento dos Sejusc, ok? E nós devemos tudo o que nós fazemos no Sejusc como administradores, como gestores, está atrelado diretamente ao nosso juiz coordenador. Nós só podemos resolver alguma coisa com a ordem, com a determinação desse juiz coordenador, que geralmente é um juiz da comarca ou um juiz determinado pelo Tribunal de Justiça. Tá bom? Funciona mais ou menos nesse estilo que está o slide,
é o nosso Sejusc, tá certo? O que é que faz o Sejusc? Conciliação e mediação, feita pelos conciliadores e mediadores que aplicam as técnicas, que aplicam os princípios, passam para as partes, e as partes se veem aptas a resolverem esse problema, sem necessariamente ir para o juiz, sem necessariamente ir para um heterocompositor, uma pessoa que vai decidir tecnicamente. O juiz decide de forma técnica, aplica a lei ao caso concreto. Na mediação e conciliação, nós temos digamos, esse tempo. Eu sei que no judiciário nós temos um tempozinho, né? Nós temos um tempozinho para fazer as audiências, mas vamos conversar aí com os Sejusc, vamos conversar com os juízes coordenadores para aumentar esse tempo até para o diálogo fluir melhor. Ou uma segunda sessão no pré-processual, ou mesmo no processual. Mas o que seria mediação e conciliação? Também tem essa confusão que é tirada quando as pessoas fazem o curso de mediação e de conciliação, fica bem claro o que é uma mediação e o que é uma conciliação, né? Sempre é um terceiro que facilita. Esse terceiro sempre vai ser imparcial em relação às partes e vai ser neutro em relação ao processo. Na conciliação, é mais simples, não tem uma relação de afinidade entre as pessoas, tá bom? São casos onde o mediador e o conciliador pode sugerir, pode interferir, conversando sobre uma solução, jamais impor, certo? Quem impõe é magistrado. No caso da mediação, também é um diálogo realizado por um terceiro, imparcial e neutro, só que de nenhuma forma ele propõe a solução. Ele apenas é um facilitador, ele comunica. São em situações mais complexas e em situações que já tenha uma certa, digamos, afinidade entre as partes, como ação de alimentos, já tem aquele vínculo, certo? Alimentos, um divórcio, um reconhecimento de solução e união estável, tá ok? Mas isso tem na internet, tem em todos os livros, a diferença só foi para pincelar aqui, porque nós estamos falando de empoderamento, nós estamos falando de Sejusc, que Sejusc faz mediação e conciliação, e nós tínhamos que falar sobre mediação, tá bom? Para que isso tudo ocorra, nós passamos por uma história. Nós temos um início até chegar aqui a essa conciliação, a essa mediação feita pelo Sejusc e esse empoderamento do cidadão frente aos conflitos existenciais. Lembrando que o Sejusc está para atuar. Conflitos existem, conflitos existirão, certo? E conflitos existiram, ok? O judiciário vai permanecer e os métodos autocompositivos dentro do Sejusc estão aqui para auxiliar, para, digamos assim, tirar esse acúmulo de processo do judiciário, tá bom? Das ações que são judicializadas. Antes de entrar aqui no panorama histórico, tá bom? Antes de entrar aqui nessa evolução, digamos assim, porque realmente nós temos aqui um início, né, para chegarmos aos métodos adequados, nós temos os métodos extrajudiciais. Eu vou contar aqui mais uma das sessões que ocorreram comigo. Bem, não está voltando aqui a tecla, mas tudo bem. Vamos tentar continuar assim. Eu acho que dá agora.
Mas vamos continuar. Eu fui fazer uma audiência e esse travamento de métodos autocompositivos, ele é claro, né? Muitos operadores do direito ainda não se familiarizaram e tem aquela rejeição, realmente, não é? Eu fui fazer uma audiência, era uma audiência um pouco complexa, era conciliação, mas já estava sendo quase mediação. Quando eu abri eu não estou conseguindo voltar a sair da tela, travou aqui meu notebook, mas eu vou continuar assim. O colega, eu fui iniciar, né? Como nós sabemos, tem toda uma declaração de abertura na audiência de mediação. E quando eu disse bom dia, veio aquela velha frase: não tem acordo, doutor, pode encerrar. Cheguei, eu parei, né? Eu disse, parei, mas tinha outra parte, a outra parte estava com o advogado. E eu, tudo bem, doutor, respeito o entendimento, nós vamos colocar em ata, mas continuei a abertura, me apresentei, falei o nome das partes, expliquei o que era mediação, trouxe o papel do mediador, como funcionava naquela audiência, o que é que ia funcionar, o que é que nós iríamos conversar, os procedimentos que nós iríamos seguir naquela sessão, naquela audiência, uma possível possibilidade de reunião futura, as regras que iríamos seguir, os princípios, principalmente o da confidencialidade, né, que sempre é usada nas sessões de conciliação e mediação. Aí foi na hora que a advogada da outra parte, era um advogado, pediu a palavra e disse: olhe, eu conheço mediação e conheço conciliação. Mediação e conciliação é fundamental hoje nos procedimentos. E falou, e pediu que a audiência, que tivesse a audiência. Aquela cliente dela era um processo de DNA, era DNA, sim, era indenização, porque tinha dado um DNA, tinha dado um resultado negativo e no outro laboratório deu positivo, então, mais ou menos, houve uma ação de indenização. Esse era o problema. E a parte disse que o processo tramitava há anos e sequer ela tinha sido ouvida, e era uma oportunidade. Eu, não, nós estamos aqui para ouvir. Pedi, mais uma vez, a cooperação do colega da outra parte. Ele, gentilmente, educadamente, como os advogados sempre se portam nas audiências, ela conversou, a parte começou a falar da história dela, e falou. Já estava falando tanto que estava estourando o tempo da audiência, era processual, né? Mas ela estava muito bem. E depois o preposto falou, o preposto disse que conhecia. Olha, uma audiência que não ia sequer nem abrir o termo, né? Só ia, não tem acordo e finalizar. A audiência fluiu bem, o advogado da outra parte disse, realmente eu não tinha conhecimento de como funcionava, bastante interessante, já tinha ouvido falar em mediação e conciliação. Aquela parte se sentiu bem em falar, ela se sentiu ouvida, que é a escutativa, que nós tanto falamos nos cursos de mediação e conciliação, não é? Essa escuta tão importante para nós chegarmos com êxito no final de uma audiência. Enfim, não houve acordo, tá bom? Quero que fique claro que não houve acordo, porque o advogado já tinha vindo com essa determinação da empresa, mas trocaram telefones, possivelmente disseram que iam apresentar uma petição em conjunto e para resolver o problema. Mas, moral da história, os métodos extrajudiciais de solução de conflito, hoje métodos adequados,
eles têm essa barreira. Imaginem no início, né? A barreira era grande. Hoje, com a divulgação, com o apoio do NUPEMEC, com o apoio de nós, Sejusc, mediadores e conciliadores, a tendência é que melhore cada vez mais para desafogar o judiciário e talvez até sequer judicializar, né? Porque temos os pré-processuais, ok? Como tudo começou? Panorama histórico, tá bom? No início, existiam duas pessoas, Adão e Eva. Para quem acredita na história da divindade, mas para quem não acredita, com certeza conhece a história, tá bom? E nós tivemos o primeiro heterocompositor, que foi Deus. Deus veio e resolveu o primeiro conflito. Passando adiante, a sociedade evoluiu. A sociedade evoluindo, o que é que acontece? Grupos, clãs se formam. E conflitos aumentam. Lembrando que conflitos sempre vão existir. E conflitos existem no momento. E era resolvido mesmo na força física, certo? Era no conflito, na autotutela, defesa privada. Lembrando que hoje é criminalizado, né? Não existe autotutela, certo? O pessoal do direito aí sabe. Se não me falha a memória, só tem no tribunal do júri, né? Legítima defesa, e nas possessórias, ok? Fora isso, a autotutela é criminalizada no nosso ordenamento jurídico, ok? Passando adiante, veio a evolução, veio os costumes, veio a lei das 12 tábuas, tão conhecido pelos historiadores, pelo pessoal do direito, por quem milita nessa área, né? A Declaração dos Direitos Universais, e foi avançando. A sociedade foi avançando, foram tendo suas resoluções, a heterocomposição, a autotutela, e nós chegamos no nosso direito positivado. O Estado disse, eu faço direito, está aqui o direito. Nós somos, nosso ordenamento jurídico é civil law, né? O pessoal aí do processo civil, que conhece, sabe que nós precisamos de uma lei, e aí nós, através daquela lei, é feita a interpretação da norma, né? Nós precisamos, o Brasil trabalha com isso, diferente dos Estados Unidos, acho que os países da Inglaterra ali, né, trabalham com common law, que é costume, né, decisões. Nós precisamos de uma lei. E foi feito. Só que o Estado pegou, fez a lei e arrocou. Certo? Ele disse, está aqui a lei, mas eu resolvo. Foi o problema. Monopólio da jurisdição e fomentou a cultura da litigiosidade. O que foi que ocorreu? Acúmulo de processo, inchaço de processo. O judiciário tinha técnicos, juízes, pessoas competentíssimas que trabalham ainda hoje, de manhã, de tarde, de noite, bem como os servidores, só que não dá conta de tanta demanda. É muita demanda para o judiciário. O que foi que ocorreu? Métodos extrajudiciais começaram a surgir. Mediação, negociação, arbitragem, conciliação, e teve aquela parada. Ora, se nós temos leis, por que nós vamos utilizar métodos extrajudiciais? Tem que ser utilizado as leis que nós temos. Só que, com o passar do tempo, foi se observando que esses métodos extrajudiciais estavam funcionando. O ministro do STJ, o ministro João Otávio de Noronha, à época, eu acho que era até presidente do STJ, ele, juntamente com outros ministros, eles, parafraseando
um livro de mediação e conciliação de Sejus, que se não me falha a memória, ele falou que realmente se tinham os métodos judiciais, era para o judiciário resolver. Os métodos extrajudiciais iriam trazer muitos problemas para o judiciário. Com o passar do tempo, o próprio ministro, são palavras dele, não minhas, eu só estou transmitindo, ele disse que foi mero engano, que realmente a atuação desses métodos extrajudiciais realmente estava fazendo com que o acúmulo desses processos viessem a melhorar, porque vinham para uma homologação. E ele foi mais além, pessoal. Ele disse, quem conhece aqui direito administrativo, né, lá do Celso Antônio Madeira de Mello, uma das pedras de toque é a supremacia do interesse público sobre o privado, correto? Ele disse que, inclusive, isso era mitigado se as partes tinham vontade de transigir. Olha que importante. Importante porque veio de um ministro do STJ, veio de uma corte superior, veio de cima para baixo. Então, é bem absorvido por nós. Tá ok? Então, iniciou-se o processo de desjudicialização com esses métodos extrajudiciais, hoje métodos adequados, que fizeram com que essas demandas do judiciário baixassem um pouco, mas estamos no início. Vai ter uma melhor qualificação em relação a esses processos, em relação às pessoas, aos mediadores e conciliadores, empoderando a sociedade para que isso ocorra. Pessoal, se tiver alguma pergunta, alguma coisa, se eu estiver indo rápido, podem falar, tá ok? Podem interromper. Eu não estou aqui, eu estou aqui com o slide na frente, eu não estou vendo, mas o Lucas está aqui próximo a mim. Se tiver alguma coisa, ele me avisa, ou as meninas do NUPEMEC, tá bom? Vamos dar continuidade. Conseguimos voltar para a minha tela, mas eu acho que está dando para compreender. Bem, nós vamos entrar aqui nos métodos autocompositivos no Brasil, tá bom? Antes de nós entrarmos nesses métodos autocompositivos no Brasil, eu queria dizer para vocês que realmente o Brasil, infelizmente, veio a positivar a lei de mediação agora em 2015, né? E países outros, como Estados Unidos, Canadá, Argentina, já vem trabalhando com isso há muito tempo. Eu tenho um exemplo super interessante. Argentina. A Argentina trabalha com mediação e conciliação. Elas têm um projeto na escola. Ela implantou esse projeto na escola para que os alunos já começassem a ter uma ideia de mediação e conciliação. Mas não com o professor sendo mediador, conciliador, coordenador, o diretor. Não, um próprio aluno. Para não dar aquela impressão de imposição, certo? Um aluno que tem um perfil, eu não vou dizer nem perfil, porque mediador e conciliador, se você tem os requisitos, faz o curso, você se transforma, você está. É ser mediador, conciliador, certo? Aquela pessoa que tem aquela afinidade, que tem a sensibilidade para ser aquilo. Então, eles pegam um aluno e o próprio aluno faz a mediação e a conciliação. Quer dizer, eles já vêm para o mundo adulto, já vêm para os conflitos que são diários, com aquela, já enraizado, já empoderado daquele sentimento de que eu posso, eu devo,
lá pescando aqui lá da comunicação não violenta, né? CNV, um dos pilares da comunicação não violenta, que é a autocompaixão, né? É a valorização do ser humano, tá bom? Bem, era só para dar um feedback aqui com os outros países, tá bom? E a conciliação no Brasil? Como ficou? Como é a conciliação? Bem, como ela chegou aqui à mediação, esses métodos alternativos? Eu vou dar uma rápido passar nisso aqui, porque isso aqui é histórico, isso aqui é lei, para não ficar enfadonho, tá bom? Nós tivemos a Constituição de 1824, que já falava sobre conciliação, que era um juiz de paz, né, um processo à parte do judiciário. Nós tivemos o juizado de pequenas causas, que também falavam sobre conciliação, mas sempre dentro de uma lei, nunca uma lei própria de mediação e conciliação. Veio a Constituição de 88, que já no seu preâmbulo fala sobre métodos adequados de resolução, né, pacificação da sociedade. No seu artigo 5º, os direitos e garantias fundamentais, né, os direitos humanos do Pacto São José, o artigo 8º, onde o Brasil é signatário, né, São José de Costa Rica, e veio a Lei 9.099. Essa lei é muito importante. A mediação, ela trouxe vários princípios da lei de juizado. Só que para as pessoas que trabalham com o juizado, tá bom? Eu vou dar uma pequena palavrazinha aqui com o pessoal do juizado, porque os Sejusc, eles também fazem as audiências do juizado. Só que Sejusc é o centro judiciário onde os processos são encaminhados, certo? E o juizado especial, ele na realidade, ele também faz essa audiência de conciliação e tem hoje um juiz leigo nos juizados especiais. E esses juízes leigos, eles fazem audiência já fazendo a instrução, porque eles têm competência para fazer isso, certo? Nós fazemos também a conciliação, mas não fazemos a audiência uma. Aqui em Camusim, eu soube que pediram, inclusive, para mandarem todos os processos do juizado. Graças a Deus, a juíza, com bom senso e com razoabilidade, disse que não ia transformar o Sejusc em um juizado. Já pensou? Nós fazendo todas as audiências do juizado, iria descaracterizar totalmente o Sejusc, que é voltado para a processo da justiça comum, que é voltado para o pré-processual e cidadania. Tá bom? Seguindo, nós tivemos a lei de arbitragem, muito importante, mas é totalmente extra processual, são as câmaras arbitrais, tá bom? Mas que funciona e funciona bem. Tivemos o Pacto Republicano de 2004, onde os três poderes, legislativo, executivo e judiciário, promoveram a modernização do judiciário e alavancaram mais ainda a conciliação e a mediação. E vem o principal. E vem, digamos, o marco, que foi o ano de 2006. Eu não sei se alguns lembram aqui, o pessoal da minha época aí lembra, da frase conciliar é legal. Foi encampada pela ministra do STF, Ellen Grace, na época, juntamente com sua equipe, começou a ter os focos nos tribunais e hoje nós temos a Semana Nacional de Conciliação. Super importante esse ano de 2006, que começou a ser divulgado, disseminado a mediação, a conciliação dentro dos tribunais, ok? Mas
nós não tínhamos uma lei. E, em 2010, veio a resolução do CNJ, Política Nacional, aí sim, que tratou adequadamente os conflitos no âmbito do Poder Judiciário, tá bom? Veio o nosso CPC em 2015, certo? Trazendo vários artigos, e veio nossa lei de mediação. O nosso CPC, em 2015, ele cita vários artigos onde ele direciona para a mediação e para a conciliação. Eu não vou citar nem ler artigos aqui, mas o artigo 3º, ele remete para a conciliação, para a mediação. Artigo 65 ao artigo 175 versam só sobre mediação e conciliação, tá bom? Inclusive, fala sobre a confidencialidade. Lá nos princípios da nossa lei de mediação, fala também aqui do nosso CPC, tá bom? Então, nós temos hoje fundamentos para embasar, porque nós precisamos de lei. Nós somos, nosso ordenamento jurídico é civil law, tá ok? E veio a nossa lei. A nossa lei de mediação, ela é a Lei 13.140, de 2015. Ela trouxe a definição de mediação, ela trouxe as matérias mediáveis, que eu sei que ainda é complicado, pode fazer, pode não fazer, eu sei das dúvidas, é normal, mas nós temos os juízes coordenadores, nós temos no PEMEC, nós temos no grupo, né, que vai se ajudando. E essa mediação e essa conciliação é feita em direitos disponíveis, né, e em direitos indisponíveis transacionáveis, ok? Sempre esses direitos indisponíveis com a participação do Ministério Público, ok? Lembrando que é fundamental para esse empoderamento do cidadão, onde o principal objetivo é a comunicação com a parte e não a confecção do acordo. Essas partes que estão na nossa frente, essas partes que irão vir buscar o SEJUSC, que irão, tanto processual como pré-processual, sempre serão protagonistas da história. O mediador e o conciliador está para facilitar. O advogado, super importante. O advogado é super importante nesse momento. O advogado como coadjuvante. Eu fiz, como eu já falei anteriormente, uma palestra com apoio total da UAB, subseção Sobral, a Comissão de Mediação e Conciliação. Eu tive um apoio importantíssimo. E aí sim, fluiu a palestra, os advogados compareceram e se fizeram presente, participaram. Foi muito importante para o evento, tá bom? Então, tragam o advogado, nós precisamos dele, porque se o cliente contrata um advogado, o cliente confia no advogado. E o advogado, fazendo parte, cooperando para a mediação e conciliação, cooperando para que a parte fique empoderada, que ela saiba decidir, que ela saia dali com o conflito resolvido, a possibilidade de êxito é bem maior. Tá ok? Não poderia deixar de passar o fluxograma para vocês do pré-processual, tá bom? Sei, repito, mais uma vez aqui, tem pessoas aqui que sabem de cor isso, mas não poderia deixar de passar. Ocorre um comparecimento no SEJUSC, tá ok? Há uma expedição de um termo ajuizado pelo SEJUSC, o SEJUSC agenda a audiência e nós pedimos uma carta e a parte entrega a carta ao reclamado, certo? E nós realizamos aquela audiência. Essa entrega da parte, essa parte de trâmite, eu não vou me ater muito para não tomar o tempo de vocês, mas funciona nesse sentido. Nesse fluxograma, funciona perfeitamente. Quando tem MP, quando há necessidade, eu já fiz pré-processual de reconhecimento de solução de união estável, normal,
passei para o Ministério Público, teve o parecer, o juiz homologou, fiz a minuta da homologação, o juiz homologou, tudo tranquilo, tudo certo. Se não houver acordo, arquivamos o procedimento. Funciona rapidamente. Eu sei que foi rápido, mas eu vou disponibilizar para quem quiser, quem tiver interesse, tá bom? Processual. Mais uma vez, os processos são das unidades, não são do Sejusc. As unidades enviam para o Sejusc, primeira vara, segunda vara enviam para o Sejusc, certo? O Sejusc ou tem um pedido de conciliação da própria parte, ou o magistrado envia. É agendada essa audiência pelo Sejusc, tá ok? Os procedimentos, as intimações são realizadas pelas unidades, as unidades fazem isso. Os processos retornam para o Sejusc na data da audiência, hoje não, que é virtual, né? Nós temos o acesso a esse processo, antigamente que era físico, que o processo ia e vinha, hoje não. Hoje é virtual, fica compartilhado. Nós estamos com probleminhas aí no PJE, mas com certeza iremos resolver. Fazemos audiência. Se daquela audiência, daquela comunicação, houver um acordo, nós devolvemos para as unidades e o juiz da unidade prolata a sentença, não é o juiz do Sejusc que prolata aquela sentença. Eu botei só esse artigo aqui, mas é processual, tá bom? O pessoal de direito aí, os conciliadores e mediadores, o meu juiz, coordenador e os juízes das unidades, eles autorizam na audiência do Sejusc, que aí é de cada Sejusc, botar os procedimentos que o advogado pediu, não. Aqui eu trabalho com isso, o advogado se manifesta e é colocado na ata, mas não vou entrar nesse mérito, cada Sejusc faz de um jeito, de acordo com a orientação do seu magistrado, tá bom? E nós temos, para fechar, para finalizar, nós temos aqui o principal. Nós começamos com empoderamento e nós devemos terminar com empoderamento, tá bom? Temos vários princípios. Confidencialidade, que é usado diariamente nas sessões de mediação e conciliação. A competência, essa competência é a técnica realmente. É o que os mediadores e conciliadores têm para fazer a audiência de mediação e de conciliação. Imparcialidade e neutralidade e o empoderamento, que é a devolução da confiança e do poder aos interessados. Estimular aquela parte através dos advogados, através do mediador, que ela pode resolver o seu conflito. Não há necessidade de passar para um juiz heterocompositor resolver. Juiz vai resolver? Sim. Magistrado vai resolver. Ele tem técnica, ele tem competência para isso, mas ele vai resolver tecnicamente. Ele vai dar uma sentença. E, às vezes, a sentença não é o que aquela fundamentação que o juiz coloca, não é aquilo que a parte queria, né? Às vezes você está com a sentença na mão e diz, na realidade não era isso que eu queria. Tem relatos de sentenças favoráveis, onde a parte diz que advogados já conversaram comigo e disseram que saíram satisfeitos, mas em certa situação a parte queria, além da indenização, que foi o que o juiz arbitrou, um pedido simplesmente de desculpa da outra parte, que podemos conseguir uma mediação e uma conciliação. Era isso, mais ou menos, o que eu queria passar para vocês. Quero realmente agradecer a oportunidade que o NUPEMEC deu para o servidor do Sejusc, tá bem? Fico imensamente satisfeito pela participação dos que ficaram até agora, pela participação daqueles que não puderam, tiveram que sair, pela participação daqueles que entraram há pouco tempo, porque eu sei os afazeres de cada um de nós, tá bom? Fico à disposição, quem quiser conversar. Não sou
não sei de tudo, não tem como eu saber, eu sou novo, mas se puder contribuir, podem contar comigo, tá bom? Aqui no Sejus de Camusim, com o Lucas, que é o estagiário que trabalha aqui comigo, trabalha eu e o Lucas Dionísio, também o Lucas está fazendo conciliação no NUPEMEC, e me ajuda muito. Não teria como eu funcionar sozinho sem a ajuda do Lucas, tá bom? Fica aqui o agradecimento ao Lucas Dionísio, tá bom? E por fim, eu queria só deixar uma frase aqui do Paulo Freire, uma frase freiriana, né? Do nosso educador e pedagogo, tá bom? Que a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas. E pessoas transformam o mundo. E vocês, mediadores, conciliadores, vocês, operadores de direito, aquelas pessoas que têm interesse em mediação, conciliação, através do aperfeiçoamento, através do estudo, podem transformar esse conflito, esse litígio que está havendo diariamente, com as técnicas corretas, em uma pacificação social, tanto judicial como pré-processual. Era isso. Vou passar aqui a palavra para a Andréia. Acho que ela vai finalizar, mas eu estou à disposição, tá ok? Tênio, podemos abrir para ter uma interação com os participantes? Sim, sem nenhum problema. Um pouquinho, um tempinho. Aí eu quero ser a primeira. Eu agradeço muito, viu, a você, é uma palestra muito didática, assim, muito esclarecedora de como funciona, né, os Sejusques e até o núcleo mesmo, né? Eu penso assim que o empoderamento ele é para todos, né? Ele começa para a gente que faz o curso de conciliador e mediador, e a gente se apropria dessas técnicas e desse conhecimento, e a gente vê que é possível a gente tornar os conflitos algo positivo, ressignificar aquelas divergências que acontecem, né, nos relacionamentos. E isso é o que a gente traz, o que a gente leva para o cidadão que procura o Sejusc, com seu conflito, né, querendo a conciliação. Lembrando que esses métodos, eles são só uma das portas que o judiciário tem, né? Continua tendo ali a sentença do juiz, se não for possível um acordo, ou se não, a gente não conseguir que as partes se comuniquem, né? Porque o objetivo principal dos métodos consensuais não é o acordo, e sim levar esse conhecimento e esse empoderamento. Imagine que a pessoa que tem o conhecimento dos métodos, ela sai dali não somente com o diálogo fortalecido, mas ela sai dali com esse empoderamento para resolver outros conflitos. Não somente com aquela pessoa que surgiu, mas com outras pessoas, né? Então, realmente assim, é pacificador. O que nós fazemos, nós temos que ter a consciência de ser algo grande, de ser algo que realmente transforma o mundo. A gente primeiro obtém esse conhecimento, transforma a nossa vida e a gente sai para transformar o mundo. Agora eu abro para quem quiser contribuir, certo? Eu vi aqui que tem muita gente aqui de Sejusc, né, também. Nós temos participantes dos nossos cursos, nossos alunos agora do curso de conciliação e mediação. Olha, quem levantou a mão aqui é a Cláudia, né? Isso. Oi, gente, bom dia, né, Dênio e demais colegas. Só dizer da alegria, Dênio, da importância desse momento, né? Eu estou aqui em Sobral, o Dênio está lá em Camusim,
E aí a gente acredita muito, Dênio, nessa movimentação. Eu acho que na medida que os diferentes setores, os diferentes órgãos, né? Eu estou aqui no UNITA, você está aí no Sejusc, os outros colegas estão em outros lugares. Então, na medida que essa movimentação ela se inicia, né, André? A gente vai criando aí ondas, vai criando, encontrando grupos de pessoas que se interessam por essa temática. Então, era muito mais para te dar aqui o meu abraço, lhe parabenizar, viu? E dizer que é um prazer grande ver essa movimentação, André, aqui na Zona Norte do Estado do Ceará. É só esse comentário que eu queria fazer. Obrigada, Cláudia. Agora, Socorro Bucão. A juíza, né? Doutora Socorro. Que maravilha. A senhora está com a mão levantada? Desculpem, bom dia. Eu estava falando, mas esqueci de ligar o microfone, gente. Deixa eu ligar aqui a câmera também. Tudo bem? Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade aqui de estar ouvindo, né, a experiência de pessoas aí que já têm essa entrada na conciliação, né? Eu acho que é muito importante esse momento da gente poder estar aqui discutindo, trocando ideias, aprendendo, né? E uma coisa que o Dênio comentou, até em relação ao próprio fato exemplificativo que ele colocou, né, Dênio, daquela... Tão logo ele abriu lá a audiência de conciliação, o advogado já veio dizer, não, nós não deu nem a oportunidade de que o conciliador apresentar a proposta, né? E suportou até de uma maneira deselegante, né? Eu penso, mas assim, que foi bem contornada pelo Dênio. O que eu observo, e o também pontua muito isso, é que o que os operadores do direito em geral precisam entender é que desde que hoje a mediação e a conciliação elas estão previstas, né, no próprio CPC, né? E as partes, quando não têm interesse, né, de fazer a conciliação ou participar da mediação, elas declinam nas próprias petições, né? Olha, já desde o início já diz, eu não tenho interesse. É diferente de você chegar numa audiência com esse objetivo e não se dispor de cara, né, a ouvir o mediador, né? A audiência está marcada, ela está se realizando, portanto, a gente pressupõe que as partes concordarem em estar ali, e aí, naquele momento, de uma forma muito impulsiva, sei lá, o advogado se coloca dessa forma. Então, assim, fazendo uma crítica, né, assim, que eu acho que é necessário, e aí eu pergunto, coloco para o Sejusc, é que a gente pudesse estabelecer um diálogo com a OAB, porque eu sei que a OAB tem uma comissão, tem as suas comissões, e com certeza uma das comissões deve tratar, não é, dessa ferramenta que o direito processual disponibiliza no sentido de que as partes possam chegar a uma solução pacífica do conflito, né? E que a gente deve insistir, né, em que isso aconteça. E, para isso, é necessário que haja essa formação. Então, assim, eu acho que é interessante estabelecer um diálogo com os advogados da comissão, sei lá, para fazer uma parceria, para que as pessoas tenham aí, os advogados, tenham uma simpatia maior por esse instituto, sabe? Eu acho que as partes, né, elas, durante um processo de audiência, não é só uma, porque pode ser mais
de mediação, elas podem ser poupadas, ter seus sentimentos, né? Sua saúde física e mental, porque muitas vezes os desgastes provocados por um processo, eles provocam, eles, né, têm como consequência nas pessoas, e a gente, assim, eu acho que é importante até centrar nesse, principalmente no processo de família, né? Eles levam ao adoecimento não apenas dos envolvidos, marido, mulher, mas, sobretudo, dos filhos, né, que são as piores vítimas, né, dessas brigas conjugais. E, às vezes, as pessoas chegam ali muito fechadas para uma conciliação. E é necessário, eu penso assim, que a formação, que a nossa formação, todos os operadores do direito, é de que a gente tenha consciência de que essas pessoas, e sobretudo as crianças, mas também as partes, elas precisam ser poupadas e que o advogado precisa conhecer a mediação e a conciliação, as técnicas, né? E compreender a importância desse ato para a solução desse conflito de forma pacífica, porque eu entendo que todos ganham, né? O processo, ele se resolve com a implicação das partes, ou seja, elas participam, elas se conscientizam, elas aprendem a respeitar aos outros, né? Ao outro, ao que está do outro lado, elas têm a oportunidade de falar e aí também são levadas a ouvir. E um processo que poderia levar anos, às vezes, ele se resolve ali, inclusive atendendo aí, né, dirimindo e atendendo essas questões que estão por trás, né, que aquela é o que está abaixo da ponta do iceberg, né, que são os conflitos o conflito sociológico. Então, assim, eu penso que um diálogo com essa comissão da OAB, porque o que eu acho é que o que a gente tem que procurar é não acirrar, sabe, essa, vamos dizer assim, essa postura que é meio conflituosa com a própria, com o próprio mediador, com esse terceiro que está tentando fazer essa mediação, e também com o judiciário, né? É importante que os advogados tenham essa disponibilidade, sabe? De também entenderem melhor a conciliação e o processo de mediação, né? Para que os seus clientes, eu ia dizer pacientes, né? Acho que tem psicólogos também que participam aqui, e aí para o psicólogo é o paciente, mas os seus clientes possam ser poupados, sabe? Às vezes, tem um filme que é muito interessante, eu não me lembro o nome agora, mas é sobre essa questão do casamento, em que o casal se separa e esse casal, eles são amigos. Eles se separam, mas eles são amigos. Mas a partir do momento em que os advogados entram, principalmente a advogada da mulher, ela trata as coisas de uma forma totalmente, ao invés de tentar a via consensual, ela fecha todas as portas para a via consensual e cria um clima entre o casal que não existia, né? É muito interessante esse filme. Eu queria me lembrar do nome desse filme para indicar que seria importante que quem trabalha com conciliação pudesse assistir. Eu vou indicar no grupo do curso que a gente está História de Casamento. História de um Casamento. Exatamente. Ali fica muito claro assim, que aquelas partes que não queriam chegar num acordo, que esse acordo é totalmente inviabilizado, porque tem aquela história, né? A advogada, ela acha que
a autora, ela tem que levar tudo, e não era o que ela queria. Ou seja, ela está, na verdade, eu acho que ela agravou e estabeleceu um conflito que até nem existia. E o cuidado que a gente tem que ter é esse, porque assim, um processo é sempre muito desgastante para quem está de um lado e do outro, quando se trata principalmente das pessoas físicas, né? A empresa aí tem seus prepostos e tudo, mas também tem seu desgaste, né? Mas principalmente as pessoas físicas envolvidas, elas estão sujeitas aí a um adoecimento que o processo, se não for bem manuseado, né? Se a gente não puder usar essas ferramentas, a gente vai estar ocasionando, né? Agravando problemas familiares, agravando não só familiares, mas outros, né? Até dívidas, porque as dívidas a gente sabe que elas acumuladas incidem em juros, etc, etc. Quando a gente tem ferramentas importantes, né, que se bem utilizadas, a gente poderia chegar a um consenso e a solução pacífica sem estar... Isso também, logicamente, né, para o judiciário iria desobstruir, porque existe um excesso de judicialização, né? Então, era isso que eu queria colocar, né? Queria saber se vocês têm esse diálogo com a OAB, né? Porque eu acho que seria muito interessante, sabe? E até promover alguma coisa em conjunto, a OAB, não é, com o Sejusc, talvez torne isso mais simpático aos advogados, sabe? Doutora Socorro, o NUPEMEC tem, sim. Nós temos parceria com a SENCA, que é a comissão, né, da OAB, inclusive a doutora Suziane, que é a presidente da comissão, agora ela está sendo formanda do nosso curso de instrutores. Ela vai ser instrutora do curso de formação. Nós já fizemos vários cursos para os advogados, inclusive nessa turma tem alguns. A gente percebe que, assim, a experiência dos métodos, ele é individual, a gente fala assim para as pessoas, só que cada um tem uma percepção e ela tem que realmente passar por aquilo, né? Tem na nossa turma agora, na turma que a senhora faz parte, um advogado que ele falou na última aula que ele foi fazer o curso, mas ele não acreditava nisso. Ele disse assim, vou ser bem sincero, não acredito nisso. E depois, quando terminou a aula, ele disse assim, sabe que agora eu percebi que eu já tenho mudado bastante de uns anos para cá e eu já não estou mais tão litigioso como era no início. Então, também um amadurecimento, né, da pessoa. E, assim, tem muitos advogados que a gente, nem é só na faculdade, que eles são formados a brigar, a ter esse espírito de impor, né? A gente é criado dessa forma. A gente aprende desde criança que a gente tem que saber impor a nossa vontade. E assim, desde sempre, né? Como o Dênio falou, existia a autotutela, a gente era o mais forte que ganhava, o que batia, o que conseguia impor. Aí, hoje em dia... Só me permita fazer uma intervenção agora. Eu acho que esse momento também tem sido um momento que tem se agravado isso, né? A gente vê, por exemplo, o caso daquele procurador que é o exercício das suas próprias razões, arbitrário de suas próprias razões, que vai lá covardemente, ataca uma mulher, bate na mulher, dá um murro, chuta uma mulher. Assim, isso é algo obsceno demais, né? Essas coisas estão, eu vejo assim, se agravando de uma forma muito perigosa, sabe? Porque o que estava, eu posso dizer assim, de uma forma contido e recalcado numa sociedade, atualmente, está sendo estimulado por um comportamento, né, que decorre também de como
os nossos governantes, né? Vamos dizer, o governante maior, que é o presidente, trata essas questões, né? É muito delicada essa situação, sabe? E eu vejo que está havendo um agravamento da violência em todos os planos, a violência doméstica, a violência contra a mulher, a violência contra homossexuais, né? A violência contra simplesmente o fato de você ter uma posição política e ideológica diferente do outro, não é? Eu estava me lembrando aqui de uma... Eu vou deixar que outras pessoas falem depois, porque eu estava me lembrando de uma audiência também que eu queria citar como exemplo, né? Mas aí me fugiu a memória, mas era isso que eu queria colocar, que esse momento é um momento delicado e que nós, como conciliadores e mediadores, né, a gente precisa realmente, assim, aprender a manusear bem, porque as pessoas já chegam com os ânimos muito alterados, às vezes, sabe? E conseguir fazer com que esses ânimos, né, eles se pacifiquem, né, diminuam para que as pessoas possam dialogar, não é nesse momento realmente assim está mais difícil, sabe? Aí a importância desses cursos, né? E que legal assim que o advogado que não acreditava, eu fico feliz de saber, né? O advogado que não acreditava, mas se dispôs a fazer, que eu acho que isso é importante, né? Não acreditava, mas ela foi lá, se dispôs a fazer e hoje está mudando a sua forma de ver. E tem mais, eu sou de uma geração que na faculdade a gente não tinha essa disciplina, a gente não estudava essa, isso é uma coisa nova. Eu vejo que, por exemplo, as faculdades hoje estão dando, né, ênfase a isso aí, mas quem não passou por essa formação e também não se disponibilizou a fazê-la depois, é quem vai oferecer maior resistência. Esse pessoal mais jovem que eu estou vendo aqui, talvez não tenha essa resistência, por quê? Porque já fez faculdade, não é? No momento em que já se falava em mediação, em conciliação. Era isso. Então, vamos passar agora para Carolina Rodrigues. Bom dia a todos, é um prazer participar desse momento e eu queria iniciar minha manifestação aqui elogiando a iniciativa tanto do NUPEMEC quanto do servidor do Sejusc aqui da nossa cidade. Eu falo de Camusim, mesma cidade do Dênio, palestrante. Então, eu queria parabenizá-lo pela iniciativa, né, de estar aqui compartilhando conhecimento. Falo como delegada da UAB, aqui da minha cidade, falo como representante da SENCA, juntamente aí com a professora Cláudia, coordenadora aí do programa Laços de Família. A gente faz parte da SENCA, da Comissão Especial de Mediação, Conciliação e Arbitragem aqui da região norte, subseção Sobral. Já aproveitando o gancho para completar o questionamento da doutora Socorro Bucão, sobre a questão da OAB e do envolvimento da OAB com essas questões atinentes à mediação e conciliação, faz parte da organização de todas as subseções a questão da Comissão Especial de Conciliação, Mediação e Arbitragem, no qual nós, participantes, né, trabalhamos através de capacitações, de formações, a questão dos colegas, mas todo mundo aqui entende que essa cultura do litígio, ela é atrelada, né, à nossa criação, é para além da nossa crença. Nós somos criados numa sociedade de litígio. Quem nunca ouviu a expressão do seu pai ou da sua mãe, se você apanhar na rua, quando você chegar em casa, você apanha de novo? Quem nunca ouviu a expressão processo bom é aquele que você ganha e processo que você ganha é aquele que o outro perde? Né? A gente vem dessa cultura de litígio e toda quebra de paradigma, ela não é de forma abrupta, ela não é de forma imediata. A gente precisa trabalhar mais momentos como esse, de formação, de entendimento novo, de preparo, porque essa mudança cultural, ela vem a passos de tartaruga, mas ela vem de fato se operando, né? É muito importante que o Tribunal de Justiça possa fomentar mais momentos como esse. Aí já deixo, Andréia, a sugestão
Nós aqui na cidade, na nossa região, falo aqui pela circunvizinhança, nós estamos aguardando há um tempinho já a abertura. Sucessivamente, esse ano tem sido abertos editais para a formação de mediadores aí pelo núcleo, pelo NUPEMEC, mas as vagas elas não têm sido direcionadas para advogados. Então, fica aqui a sugestão. Nós temos agora Moara, doutora Moara, doutora Cláudia, desculpe, e professor Fabiano. Vai dar uma referenciazinha. Nós temos, né, na nossa comissão aqui da OAB, subseção Sobral, três participantes, 3 integrantes da nossa comissão que estão se graduando enquanto instrutores. Mas enquanto a gente não avança nesse quesito, né, os meninos não concluem, se fosse possível que fossem abertos mais editais, cujo público-alvo seja especificamente os advogados, para formar mais mediadores, mais conciliadores. Eu acredito que essa mudança, quanto mais abrangente ela esteja, né, quanto mais gente ela abarque, mais a gente vai conseguir perceptivelmente, né, assim, ver de verdade essa mudança se operar no dia a dia, essa mudança comportamental se operar no dia a dia. E no mais, só dizer da minha satisfação aqui de estar participando, parabenizar novamente a vocês pela iniciativa, a iniciativa do Dênio. Dênio, excelente contribuição, tá certo? No que você puder, no que você quiser e tiver interesse de contar com o auxílio aqui da OAB Camusim, nós estamos lado a lado aí caminhando. A gente torce, né, pelo êxito cada vez maior dessas iniciativas conciliatórias, da propagação da cultura, né, do consensual, da cultura do consenso, tá bom? Um abraço, colegas, e aí eu entrego aí a palavra novamente para a Andréa. Obrigada, bom dia. Nós tivemos alguns cursos que foram voltados só para advogado, que a gente disponibilizou para a Senca, né? Aí a Senca daqui, aí que indicou, né? Eu acho que em contato com as outras, né, subseções. Mas, assim, realmente eu vou levar, certo, a sugestão. A gente tem vontade de fazer curso aqui para muita gente, mas a gente tem uma estrutura, né, e a gente não tem condição de fazer tudo quanto que a gente gostaria. Mas eu vou levar também a sugestão. Agora é a Sandra, né? A todos, eu quero aí a fala do... Está um pouquinho baixo. Está baixo. Baixo? Melhorou? Melhorou. Tá. Então, assim, quero agradecer aí o doutor Dênio, né, pela fala dele. Bom, eu me chamo Sandra Cavalcante e eu sou psicóloga, né? Eu acho que a maioria daí de vocês vem aí da área da advocacia, eu já venho de uma outra ciência, né, que trabalha muito essa questão da escuta. Eu estou gostando muito, né? Então, assim, eu achei interessante, né, que uma das atividades do curso é essa questão, né, da escuta. E aí lá fala, né, que todo mundo quer aprender a falar, né? E eu acho que é muito no processo de mediação, todo mundo vem com as suas falas meio que armados mesmo, né, as suas posições. E aí a gente tem que fazer esse facilitador que vai realmente, né, ter o exercício da escuta, como o doutor Dênio falou, achei muito interessante, né, a mulher veio, aí quando ele, numa frase, ele já mudou o contexto, né, aí interagindo com a mediana, e aí isso é um aprendizado mesmo, né, gente, essa questão da escuta, né, porque nem sempre quem é mais forte é o que fala, né, e nem sempre, eu vejo que às vezes nós como seres humanos, principalmente os adultos, falamos mais do que a necessidade do outro tem para ouvir. E eu acho que esse curso, ele vai me agregar em muitas coisas, né? Principalmente nessa parte, quando eu estiver mediando, eu converso muito aqui com a Célia, né? Tem aí a professora Cláudia, né? Que o Laços de Família aqui para o NPJ, porque eu trabalho no NPJ, do Centro Universitário UNITA, então é referência, sabe, assim, para a gente. Então, a gente compartilha algumas coisas, as dores também, porque a gente, em alguns momentos, também se sente atravessado por algumas coisas e, né, fazendo aquele processo de esponja, né? Acolher, mas espremer, acolher,
Isso primeiro. Então, entender que a gente está nesse processo como facilitador. Então, assim, esse curso vai me ajudar muito, né? E eu quero demais contribuir aí nesse processo, né? Com as pessoas que têm desse meio, né? De como para resolver seus conflitos. E é isso, gente. Eu acho que uma das coisas que poderia também agregar muito a questão dos modelos, né, autocompositivos, é porque às vezes os pais, né, eles não têm, né, as relações são mal sucedidas mesmo, a gente vem de uma sociedade que o comportamento verbal é muito punitivo, como alguém falou aí, acho que foi a doutora Carolina, né, que a pessoa que apanha lá na rua e quando chega em casa é punido de novo. Então, essa pessoa é punida 2 vezes. E é punido por ela mesma, porque em alguns momentos ela vai dizer, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Então, a gente tem uma linguagem muito punitiva e eu acho que a tratativa saudável é o meio para resolver alguns conflitos, né? E é isso, eu acredito que é um trabalho que é recente, né, ao longo da existência das leis, né, que vem em relação ao litígio, mas eu acredito que é o construir, né, eu vejo que cada um de vocês já tem uma experiência, me sinto um grãozinho de mostarda, né, nesse processo, mas eu quero caminhar junto com vocês, eu quero construir isso, quero ser militante de que através da mediação e conciliação, a gente pode resolver muitos conflitos, né? E até transformar essas pessoas, né, a saírem daquela mediação com um novo olhar e não da mesma forma como entrou, né? E é isso. Eu acho que o conhecimento que a gente adquire, ele transforma primeiramente a gente, né? E a gente tem que entrar numa sala de audiência não com a intenção de fazer acordo, mas com a intenção de passar esse conhecimento e de levar esse conhecimento, de que aquela outra pessoa que está tendo conhecimento com a gente seja também um multiplicador, né? Que assim a gente vai estar levando, transformando. Esse é o objetivo dos métodos, não é o acordo. A doutora Socorro quer falar? Lembrei do exemplo, a partir do que o Dênio estava falando, ele me voltou agora. Eu quero relatar, então, porque tem a ver, Dênio, com essa tua audiência, foi o seguinte, eu sou do juizado, 10ª unidade, tá? Eu esqueci de me apresentar, vocês todos. Eu sou da 10ª unidade aqui em Fortaleza. E, numa determinada audiência, eu via, porque é muito comum que os prepostos, eles já venham assim, infelizmente, totalmente fechados, porque a empresa não se disponibiliza. E os próprios prepostos, né, às vezes eles dizem assim, no final da audiência, doutora, sabem até que existe a possibilidade de condenação e que muitas vezes uma condenação pode ser pior, porque se ele traz uma proposta de acordo, a parte pode aceitar uma indenização num valor menor. Mas voltando então ao caso. E aí eu vi assim que o preposto e o advogado assim muito fechadas, né? O preposto não tinha possibilidade. Eu sei que passei então a instrução. Isso já aconteceu outra vez também comigo, numa outra situação. E aí durante a instrução ficou muito claro a empresa tinha tudo para perder, né? Sabe? Estava muito claro o dano moral. Mandou abrir a bolsa, a caixa inadvertidamente, manda abrir a pessoa a bolsa, achando que a pessoa furtou e tal, tal, tal. E aí eu disse, doutor, o senhor não poderia sugerir, telefonar para a empresa, veja aí uma possibilidade de um acordo, de vocês resolverem, não é? Hoje, suspendi a audiência e ele ligou para a empresa e deve ter dito, olha, a audiência não foi favorável, não. Vamos fazer o acordo. E o acordo, então, saiu, né?
eu vejo assim que as empresas, e às vezes até as empresas maiores, elas têm essa dificuldade porque elas ganham tempo, mas terminam perdendo muito. No acordo, elas podem ganhar muito mais, sabe? Então, essa aí foi uma das uma experiência assim, que eu acho interessante. Tem uma outra experiência que eu gosto de comentar também, ocorreu em Maranguape, era um casal, numa questão de alimentos, né? E eu percebi ali que aquele casal ainda tinha possibilidade de retornar. O marido até estava interessado em voltar. E ela também queria, mas tinha essa questão aí dos alimentos, e era como se ela quisesse continuar na relação, mas recebendo os alimentos, morando no mesmo espaço, uma coisa meio assim complicada. Eu sei que a certa altura eu vi que tinha uma possibilidade, né? Às vezes a gente resolve as coisas com poesia, sabe? Aí eu disse assim, olha, vamos fazer o seguinte, imprime aí uma poesia que se chama Casamento. Vocês olhem essa poesia da Adélia Prado. Eu gosto muito dessas questões da leitura e da poesia. E a Adélia Prado, ela tem uma poesia que se chama Casamento. Aí a servidora imprimiu e eu disse, olha, eu estou vendo aqui que tem até uma possibilidade de vocês voltarem. Eu queria ler uma poesia para vocês. Eu disse para ela, para ver se você repensa aí essa questão. Aí li a poesia Casamento, que é uma poesia muito bonita, e para eles, e no final, depois de lida a poesia, eles se reconciliaram, decidiram que iriam se reconciliar e puseram fim àquela questão. Então, assim, eu fico essa dica dessa poesia, que é uma forma de como ver, né, um relacionamento, né? A Adélia Prado tem outra poesia, que aí eu não vou lembrar agora qual é, que é muito engraçada, mas ela diz assim, tá o marido e a mulher, eles vêm no carro, né? E aí o marido olha para o carro que está na frente e diz que está vazando líquido. E aí a mulher, ela coloca duas situações, né? Da mulher criticar a forma do marido, quer dizer, se está pingando, né? Só pode ser líquido. Ou então simplesmente colocou a mão no joelho do marido, né? E assim não levou adiante algo, começa uma discussão do nada, às vezes, bonita, assim, uma coisa parece boba, mas uma coisa muito linda, na verdade, sabe? Acho que a poesia dá conta de muita coisa, né? Então, eram esses dois exemplos que eu achei interessante, assim, citar. Muito bom. Muito bom. Alguém quer mais dar alguma contribuição? Lembrando que o nosso formulário de participação, né, para fins de certificação, está no chat. Desculpa, eu não ouvi, não compreendi bem essa parte. Tem um formulário para poder receber o certificado, né? Quem está aqui presente tem que preencher esse formulário. Ele está no chat. Vou colocar aqui ele novamente para ficar para cima, ficar em cima. Eu estou olhando isso aqui no celular. Vamos ver aqui. Eu coloco lá no grupo, então, certo? É melhor. Pronto. Aí quem está aqui, é porque lá no grupo pode ser que tenha gente que não está aqui. É no chatzinho aqui. Vou colocar ele novamente. Doutora Socorro, eu tomei a liberdade de colocar o texto da Adélia Prado aqui, viu? Eu agradeço. Muito obrigada aí pela partilha. Eu vou procurar a outra poesia da Adélia Prado. Eu não sei se a gente faz parte do mesmo grupo, né? Todos que estão aqui. Doutora Carolina, não sei se está no meu grupo, doutora Sandra. Bom, mas eu vou colocar lá no meu grupo e as meninas, a André pode se encarregar. Pronto, a André circula o estado do Ceará todinho, né, Andréia? Esses dois poemas muito lindos, assim, sabe? Fala dessa coisa amorosa, né? De tratar as coisas de uma maneira amorosa. Né? Eu acho muito interessante isso. Vou mandar. Eu acho que
a leitura e a poesia ajudam muito a resolver algumas questões. Então, Dênio, você quer concluir aí? Bem, só para complementar, né? É gratificante os comentários, né? Comentários que só vêm a engrandecer. E também dizer que é com grande satisfação que a gente vê não só o pessoal do direito, né? Mas o pessoal de outras áreas que tem afinidade, psicologia, serviço social, pedagogia, tantas áreas que têm a acrescentar com a mediação e a conciliação, tá bom? Era só para deixar mais um agradecimento final. E que outras palestras, outros eventos, outras manifestações nesse sentido possam vir a acontecer e eu com certeza irei participar, né? Para engrandecer mais alguma coisa. Sempre fica algo. Ok. Agradeço a você, Dênio, e agradeço a todos, viu, pela participação. Andréa, só uma coisa, eu achei a poesia também da Adélia Prado e se chama Do Amor, do Amor. Aí vocês podem colocar também, vou mandar aqui no nosso grupo, mas já fica aí a dica. E leiam a Adélia Prado, para mim é a poeta mais viva, né? Viva, porque tem as que já morreram, como a Cecília Meirelles, mas ela é espetacular. Fala muito bem do amor. Obrigada, tá, doutora. Obrigada por tudo. Obrigada a todos. Obrigado a todos. No PMEC. Um abraço. De bom. Até a próxima. Um abraço a todos. Obrigada pela partilha. Adorei, viu? Tchau, gente. Tchau. Tchau.